Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. A comoção provocada pela morte brutal do cão comunitário Orelha, em Florianópolis, no início de 2026, reacendeu um debate que vai muito além de um caso isolado. Afinal, qual é o real lugar dos animais no nosso ordenamento jurídico, na nossa sociedade? Temas como maus tratos, abandono, impunidade, responsabilidade do poder público, o papel da legislação ambiental, tudo isso entra cada vez mais no centro dos debates. Para tratar desse tema sob uma perspectiva jurídica, ambiental e social, e para nos ajudar a entender até onde a lei avança, onde ela falha e qual o papel do Estado e da sociedade na proteção dos animais, a nossa conversa é com o mestre em Direito pela Universidade de Coimbra, também professor de Direito Ambiental da Faculdade de Direito, Faculdade Baiana de Direito, aqui em Salvador, o advogado Diogo Guanabara, nosso convidado. Um prazer recebê-lo, Diogo. Seja bem-vindo. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Muito obrigado Jefferson. Um prazer estar aqui com você e com os nossos telespectadores e vamos lá bater um papo sobre esse tema muito importante. Casos como o do cão Orelha provocaram ou provocam, não sei, mudanças importantes na sociedade. A gente viu hoje uma mobilização praticamente nacional, gente de todos os lugares se posicionando, protestando contra essa barbárie que aconteceu em Florianópolis. Do ponto de vista jurídico, como é que você avalia? O Brasil já superou a visão do animal como simples coisa ou a gente ainda está no meio do caminho? Que pergunta legal essa. Porque hoje você entende o animal, hoje, como muitas famílias, como um membro da família, né? E aí, tecnicamente falando, o Código Civil Brasileiro, que é o nosso código que rege as relações entre as pessoas aqui no Brasil, ele ainda entende formalmente o animal como coisa, né? Ou seja, tecnicamente falando, equivale-se a um copo de vidro, a um automóvel ou a um imóvel. Do ponto de vista prático, o que a gente tem que perceber é que, para muito mais além do que uma coisa, o animal hoje é considerado como um ser vivo, que merece uma proteção do ponto de vista jurídico, social e talvez até política em algum momento. Felizmente, nós temos hoje uma orientação da nossa lei maior, que é a nossa Constituição, que compreende, na verdade, uma visão, que eu diria, um pouco mais ecocêntrica da coisa, e não tão antropocêntrica assim. E compreende, na verdade, uma necessidade de cuidar do bem-estar do animal, independentemente dele ser considerado uma coisa. Então, do ponto de vista constitucional hoje, você vê uma abertura para um pensamento um pouco mais alargado, né, de dar dignidade a esse ser vivo, que não é um ser humano, mas é um ser que merece algum nível de proteção também jurídica, né? Ou seja, essa é a natureza jurídica hoje dos animais no ordenamento brasileiro. Até complemento te perguntando, eles podem ser vistos como sujeitos de direito, essa é uma pergunta... bens tutelados ou uma categoria intermediária? Essa é uma pergunta que hoje reflete muito uma tendência nossa de desconsiderar essa coisificação de animais. Vamos lá. Do ponto de vista constitucional, a tendência, eu diria que no maior pensamento jurídico é considerar o animal como um ser vivo, digno de proteção no seu bem-estar. É uma corrente muito mais focada numa lógica filosófica chamada de bem-estarismo, né, em que observa agora a necessidade do direito a proteger o bem-estar do animal, o que, por sua vez, não o qualifica ou não o iguala a uma condição de sujeito de direito. O homem, enquanto sujeito de direito, é uma categoria jurídica apartada do animal, desse ser vivo nesse caso aqui. Então, hoje você entende que você pode dar qualificações de proteção de bem-estar a esse animal sem necessariamente lhe conferir um aspecto de sujeito de direito. É claro que esse é um pensamento... Mas não fica meio contraditório, não? Fica, na verdade, se você pensar que todo sujeito de direito precisa necessariamente ter um bem-estar, né? Nessa lógica da relação homem-animal. É claro que esse pensamento que eu represento aqui agora e que eu exponho não é um pensamento unânime na doutrina
aqui do Brasil. Você entende hoje que existem os chamados abolicionistas animais, especialmente um termo mais técnico, que vai mostrar a necessidade de você igualar direitos, né? E se prende muito ao aspecto que envolve a senciência. Um animal, como um ser senciente, seria digno de ser compreendido como um sujeito de direito. Diogo, o que é uma senciência? A senciência seria a capacidade ou a qualificação de um animal de compreender o sentido da vida, de se encontrar, né? Hoje, a percepção mais clara para tentar dizer quais são os animais que têm ou não senciência, talvez seria perceber a coluna vertebral. Animais vertebrados tendem a ter uma configuração neural que lhe permitiria a percepção de que ele é um ser existente e que, por sua vez, poderia ser um feito capaz de lhe igualar em termos de sujeito de direito. Talvez eu represente uma corrente não tão avançada nesse aspecto, mas que compreende a necessidade constitucional de dar o bem-estar do animal, ainda que ele não seja considerado um sujeito de direito. Então seriam melhor bem tratados como bens tutelados? Eles são tutelados, independentemente de ser coisa ou sujeito de direito, eles são tutelados pelo direito. O fato de um animal hoje, ou de um cachorro ou um cão, ser uma categoria de coisa, não lhe retira a necessidade de ser tutelado por alguém, um ser humano. Daí porque nós chamamos hoje de tutor, né? Eu não sou dono de um cachorro, eu sou o tutor de um cachorro ou de um gato. Por quê? Porque na condição de tutor, eu preciso também respeitar a necessidade desse animal ter o bem-estar. Eu não posso igualar a compra de um animal, né, de um cão ou de um gato, à compra de um copo. Se eu compro um copo, eu posso quebrar o copo e não vai ocorrer nenhum tipo de sanção jurídica para mim, se isso não ferir ninguém. Se eu compro um cachorro, ou um cão, ou um cavalo, e maltrato ele e levo ele a óbito, isso traz para mim uma responsabilização jurídica em várias esferas, civil, administrativa e penal, e que justifica, portanto, essa condição nova de tutor e não de proprietário, né? Agora, essa aparente dificuldade para qualificar o animal como sujeito de direito ou um bem tutelado, né? Bem tutelado. Exato. Isso dificulta a proteção do animal do ponto de vista legal? Eu acho que dificulta pela falta de clareza legislativa que nós temos ainda. Nós temos uma referência muito legal, que é o Código Civil Português, que compreende o animal como, na verdade, os animais como bens especiais ou numa categoria especial. O Código Civil brasileiro coloca como coisa. Isso traz para a gente uma discussão em termos mais jurisprudenciais, até que ponto os nossos magistrados ou o nosso Poder Judiciário está preparado para compreender uma nova órbita e nova lógica de categoria jurídica de animal, que é muito mais do que uma discussão semântica da coisa, tem aplicação prática, né? Se eu entendo o animal como coisa, qual a justificativa de eu punir um crime contra o animal? Perfeito. Então, não faz sentido se você olhar para um aspecto bastante antropológico nesse sentido. Agora, se eu entendo o animal como uma categoria diferente, que não é sujeito de direito, mas merece uma proteção especial, aí eu trago uma série de responsabilidades, que hoje em dia ocorrem no nosso dia a dia. É muito comum, Jefferson, você ter disputas hoje entre casais que estão em divórcio, em que o tema central aqui não são os bens, né, imóveis ou móveis. Às vezes é um animal. É um animal. E aí você abre espaço para discutir coisas com muito mais legalidade, muito mais segurança, por exemplo, como pensão alimentícia para o animal, né, ou uma guarda compartilhada do animal, que aparentemente são temas para quem não tem um afeto muito próximo com os animais, muito banais, mas vai discutir isso numa relação de casal que não tem filhos às vezes, mas tem um animal como alguém da família. Isso gera todo um desconforto, né? Então, assim, quando você não tem uma categorização jurídica, uma lei clara nesse aspecto, esses temas ficam muito nebulosos, né? Como é que você avalia a eficácia da lei sanção? Que é uma lei relativamente nova, até recebeu esse nome em homenagem a um pitbull, Pitbull Sansão, que teve 2 das patas decepadas. Isso aconteceu lá em Minas Gerais. É uma lei que representa um avanço real ou ainda é insuficiente para
para enfrentar a crueldade que ainda se pratica contra animais? Essa lei entra num aspecto bem interessante de compreender os animais que hoje em dia são vistos com uma maior proteção jurídica. Em especial, a Lei Sanção trata de gatos e cães, né? Então, ela é uma lei que alterou parcialmente o tipo penal de crime de maus tratos da Lei de Crimes Ambientais e diz que se o maltrato ao animal ocorrer contra cão e gato, a pena vai ser agora de até 5 anos de reclusão, mais a perda da guarda deste animal. Se ocorrer um falecimento, uma morte desse animal, isso pode ser um elemento que agrave a pena de 1/3 a 1/6. Então você tem aqui uma previsão criminal nova, focada nesses dois animais. Diogo, qual é a percepção de eficácia dela? Muito pouca, porque a eficácia da própria lei de crimes ambientais no Brasil já é algo extremamente complexo e difícil. Corre o risco de eu entrar aqui numa percepção de que, olha, que legal, as pessoas agora vão começar a cuidar bem dos animais. Mas o regime jurídico de responsabilizar alguém penalmente por um ilícito ambiental, seja ele de maus tratos, seja ele de poluição ou qualquer outro ilícito penal ambiental, é muito difícil. Você acha que não se percebe, então, um efeito pedagógico, digamos assim, com o endurecimento de penas como essas? Ou seja, a impunidade é o que ainda prevalece na maioria dos casos? Exato. Eu estou diante de uma lei simbólica, no meu modo de ver, que não tem um grau de eficácia muito comprovado. Eu não conheço, e eu tenho alguns amigos que atuam nessa área, pessoas que já foram presas por conta de um crime como esse. Por que, na sua avaliação, mesmo com leis mais duras, a gente ainda vê muitos crimes de maus tratos não resultando em punições exemplares? Eu vejo há dois aspectos interessantes aqui, um social e outro mais jurídico. Eu vou começar pelo social. O social, essa coisificação dos animais, acaba por dar para a gente a sensação de que eu posso fazer tudo o que eu quiser com ele, né? Desde o agressor ao animal, e também a percepção de que esse animal é uma coisa. Então, ser uma coisa é algo de menor importância. Isso ganha no Poder Judiciário um certo descompromisso. Olha, eu tenho tantas coisas mais importantes para resolver, vou resolver uma questão de crimes ambientais com cachorro, que é uma coisa que não tem tanta importância. Então, há um aspecto que envolve essa percepção um pouco mais compreendida como algo não tão importante assim. Do aspecto jurídico, há uma discussão muito interessante, porque, primeiro, as penas associadas aos crimes ambientais, elas vão ser penas que vão ser não raramente convertidas em algum outro tipo de sanção mais branda aos olhos da sociedade, né? Penas de reclusão ou de prisão em si são convertidas muitas vezes em uma prestação de serviço comunitário ou uma transação penal que, aos olhos da sociedade, são penas menos gravosas. Então, eu não gero aquela sensação de que, se eu fizer algo de errado, eu vou ser punido. Eu pago uma cesta básica, eu faço uma transação penal, eu tenho dinheiro, eu contrato um advogado bom e resolvo aquilo ali de forma muito mais tranquila. Não tem um aspecto de causar um impacto assim. Então, eu acho que há esses dois problemas. E se você pensar ainda no aspecto criminal, nós temos um regime jurídico de atribuir crimes à pessoa jurídica, né? Então, não só pessoas físicas, mas pessoas jurídicas podem também cometer crimes ambientais. E a punição de pessoas jurídicas são mais difíceis ainda, porque você vai ter que provar que houve um benefício econômico, talvez, daquela pessoa jurídica no cometimento desse crime. Então, crime de maus tratos, por exemplo, provocados por grandes empresas, né, a animais, são, na sua maioria das vezes, né, engavetados porque não conseguem reunir prova do benefício econômico que esse crime resultou a ela. Então, você tem um aspecto social junto com o jurídico que dá essa sensação de impunidade, né? Abandono e maus tratos, na sua avaliação, devem ser vistos como casos individuais ou a gente já pode encarar como um problema de saúde pública? Mas essa resposta a gente segura. Volta já já. A nossa conversa volta já já aqui com o advogado Diogo Guanabara, a gente conversando sobre o papel do poder público, da nossa sociedade,
o papel dos animais no nosso ordenamento jurídico. É um papo bom. A gente volta já. Já estamos de volta. Nosso convidado, mestre em Direito, também professor de Direito Ambiental da Faculdade Baiana de Direito, o advogado Diogo Guanabara. Casos de agressão contra os animais são vistos como casos individuais ou já são um problema de saúde pública, Diogo? Eu acho que a recorrência dos casos individuais alertou o poder público de uma necessidade de uma política pública visando a não agressão a esses animais. Então você tem, num primeiro momento, a percepção individual da maldade do animal, da crueldade, e em algum momento isso vai caminhando para uma construção de uma política pública que vise combater esse delito. E essa política pública, a meu ver, Jefferson, ela surge de uma pressão social muito grande, né, pela conexão hoje que se tem com os animais diferente de anos atrás, né? Não é que o cão foi domesticado agora, mas a percepção hoje de o cão como um elemento importante na constituição de uma família, por exemplo, é algo relevante a ponto de uma pressão social existir e dizer, olha, eu quero agora que o Estado se preocupe com esse tema. Esse tema não é um tema mais da coisa privada. Eu quero agora que a esfera pública comece também a entrar em uma seara que durante muito tempo foi escondida. Quando você fala Estado, você está falando do poder público. Poder público. E os municípios? Qual o papel dos municípios no caso, por exemplo, de um cão comunitário, como foi o caso do cão orelha? É interessante como a participação do município, nesse caso, vai ser a que vai ser mais sentida. Porque cabe ao município fazer a ordenação do território, né, dentre outras coisas. Então você vai encontrar aqui, acolá, alguns municípios, colônias de gato, cães comunitários, e que de alguma maneira isso vai ter que ser, isso reverbera numa situação sanitária, né, aos municípios. Minha percepção, e a percepção nesse caso está muito pautada no que a lei coloca, que compete aos municípios fazer essa vigilância sanitária e compreender esses cães comunitários, esses gatos e qualquer animal comunitário no aspecto sanitário, e aí cuidar, portanto, da castração, da não utilização desses cães para fins que não sejam outros, mas, sobretudo, vai exigir do poder público um cuidado e um investimento, né, no que se refere a abrigos. Abrigos, porque esses cães e gatos, enfim, e outros animais precisam ser recolhidos em algum momento para ser colocados em algum lugar. Esse abrigo pode ser compartilhado com as pessoas? Pode, né? Mas há que se ter também algum tipo de apoio, né, aos indivíduos, porque é um ditado um pouco assim, bem chulo, mas um cão que tem 2 donos morre de fome, né? E nesse aspecto, essa colaboração que existe momentaneamente na tutoria de um cão, por exemplo, de um gato ou de um animal de rua, ela pode ser do nada cessada. E alguém vai ter que dar um suporte necessário quando isso falhar. E esse alguém que vai falhar, esse alguém que vai dar esse suporte vai ser, de fato, o município, né? No caso da falta dessas políticas públicas eficazes, sim, você citou aí castração, o acolhimento de animais de rua, a própria educação, sim, não é necessária também para que as pessoas se conscientizem mais sobre a importância do cuidado com esses animais. Isso pode gerar responsabilidade civil para o poder público? Na medida que você entende que alguns animais estão sobre a responsabilidade direta do poder público, eu penso que isso gera, sim, um dever desse poder público de ser responsabilizado por essa falta. O que eu não posso colocar ao poder público, e aí eu digo isso não porque eu penso dessa maneira, mas é que de fato a jurisprudência vai nesse sentido, é que, digamos que um particular ele abandone um animal em via pública. O poder público não pode ser responsabilizado civilmente, né, de logo por esse abandono desse animal. Porque senão eu transferiria uma responsabilidade do âmbito do indivíduo para o poder público de forma direta e
eu colocaria o Estado, né, todos os entes, como um grande garantidor de tudo. Mas à medida que você tem o poder público, por exemplo, como alguém que faz um abrigo de animais em situação de rua, ele coloca esses animais nesse abrigo, ele se transforma em alguém que vai cuidar desse ser. E eventual dano que ocorra a esse ser, pode ser uma agressão de um outro animal ou uma morte desse animal, traz ao poder público o dever de responsabilizar a sociedade, né, por conta desse dano. O que você acha que pesa mais hoje? É a omissão do poder público ou a falta de consciência da sociedade? Poxa, eu diria que seria os dois, né, em algum momento. Eu diria que essa consciência da sociedade ela está numa crescente, né, e a omissão do poder público não é sanada na mesma rapidez com que a consciência se dá. Mas você também tem que perceber que não dá para colocar nas costas do poder público apenas uma responsabilidade que é de fato compartilhada nesse caso. Não são raros os casos que envolvem abandonos de animais, né? E isso traz também uma responsabilização ou necessária indicação do indivíduo, né? Porque você compra hoje um animal no pet shop ou num canil e depois você entende que aquilo dá um trabalho imenso de fazer, de cuidar e dali abandona ele. Isso traz para a gente uma sensação de que de fato não dá para colocar tudo nas costas do poder público, né? Você acha que o Brasil tem estrutura institucional suficiente para fiscalizar e prevenir crimes ambientais contra os animais? Infelizmente não. Infelizmente não, porque eu acho que ainda há uma dificuldade muito grande nossa de aparelhar, em especial a ponta, né, a guarda, seja civil municipal, seja a polícia, que está lá no policiamento ostensivo, no cometimento desses crimes, né? Na prática, Diogo, o que diferencia um crime ambiental de maus tratos de um ato, digamos, que acaba sendo tratado mais como uma contravenção ou uma infração administrativa? Eu posso ter infrações administrativas que são também ao mesmo tempo crimes ambientais. O crime de maus trato também é uma infração administrativa, mas nem toda tem essas possibilidades que são conectadas. Você tem que perceber que estamos falando aqui de dois níveis de responsabilidade distintos e autônomos, né? Por um mesmo ato, eu posso ser eu posso ser punido pelo cometimento de um crime e pelo mesmo ato eu também cometer uma infração administrativa. Elas vão ocorrer em esferas diferentes, né? O crime vai ocorrer no Poder Judiciário, na Justiça, com o MP participando, e a infração vai ocorrer nos órgãos ambientais, seja municipal, estadual ou federal. Em algum momento eles podem se conectar? Podem, mas um não interfere no outro. De modo que eu posso ter, sim, essa possibilidade autônoma de punição. Casos como o do cão-orelha, que provocam uma grande repercussão social, você acha que tendem a receber punições mais duras ou isso acaba sendo ilusório e pode ser, caso ocorra positivo isso para a sociedade, você acha? Eu penso que por si só não gera uma punição mais dura, porque de fato a lei ela é muito objetiva nesses aspectos, mas acho que casos como esses, que reverberam muito na mídia, nas redes sociais, ajudam a dar uma luz e uma rapidez, uma celeridade no processo disso. Seja na conclusão de um inquérito, seja na conclusão até mesmo de um processo para fins de uma sentença, por exemplo. É a única percepção que eu tenho. E ainda bem que isso pode gerar, porque isso não pode gerar um causuísmo que quebra um pouco com o devido processo legal, que todos nós temos direito, né? Então, eu tenho direito a ser julgado, processado perante um poder judiciário licitamente constituído e seguindo as regras do jogo, né? Você acha que o cidadão comum, a gente estava falando aqui da falta de consciência da sociedade, você destacando como um dos problemas que a gente ainda enfrenta, seja a omissão do Estado, também a falta de consciência da sociedade. O cidadão comum, você acha que ele está preparado para denunciar
casos de maus tratos ou ainda falta informação, orientação melhor nesse sentido? Eu acho que falta informação, né? Não raras as vezes você encontra denúncias contra maus tratos de animais a uma delegacia que a princípio não tem nada a ver com aquilo. É claro que lá dentro eles têm que ter um dever de direcionar, mas nós não temos hoje uma clareza disso. Eu também não estou defendendo aqui uma criação de uma delegacia especializada em animal, né, em Salvador, em algum município. Mas há uma falta de clareza ainda a quem se recorre, né? Você tem a Guarda Municipal, você tem a Polícia Federal, Civil, mas você não tem hoje um canal muito claro disso. Acaba que o canal que hoje mais é utilizado para fins de maus tratos, para fins de denunciar maus tratos de animais, é o próprio MP. Né? O MP assume uma função Ministério aqui, Público. Exatamente. Ele assume uma função aqui de ser um grande concentrador de denúncias contra maus tratos de animais. Né? Quando adultos auxiliam menores em casos de crimes ambientais, como parece que foi o que aconteceu lá em Florianópolis, a legislação ela é suficiente também para responsabilizá-los? É interessante, porque quando você fala de participação de menores em maus tratos de animais, segue uma lógica um pouco diferente quando se fala de adultos, né? Quando se fala de maiores de idade. A participação de menores aqui, nisso, vai trazer não o Código Penal para a gente, mas sim o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é a legislação que rege, né, os ilícitos provocados por menores. Menores não cometem crime. Menores cometem atos infracionais que são análogos aos crimes em alguns pontos. E por sua vez também eles não sofrem as mesmas penas, né, do Código Penal. Ele tem penas específicas, né, previstas no ECA. E em especial, um crime de maltrato animal, a pergunta que mais é feita é: será que o menor pode ser preso? Que no sentido mais do adolescente chama-se internação, que é a pena máxima, e a resposta está no ECA. Né? O ECA diz o seguinte: olha, a internação é a pena máxima, é a privação de liberdade de um menor, e ela só vai ocorrer quando tivermos algum tipo de, algum tipo de conflito que envolva a pessoa humana. Ou seja, o eventual crime de maltrato ou o ilícito de maltrato contra animais não está inserido no rol das possibilidades de aplicação da internação. Então, a privação de liberdade de menores em caso de crimes de maus tratos não pode ocorrer, porque o ECA assim o diz. Para a gente encerrar, Diogo, olhando para o futuro, você acha que o Brasil está caminhando para reconhecer o bem-estar animal como, de fato, um valor constitucional ou ainda a gente está muito distante desse cenário? Eu sou muito entusiasta de como o Brasil vai lidar com os animais daqui a um curto espaço de tempo. Aliás, nós temos uma proposta de novo Código Civil, quase, né? Uma reforma grande do nosso Código Civil que vai mudar o status, né? De tirar de coisa e colocá-lo como um bem em uma categoria especial. Isso já é o quê? Já é um reconhecimento de que ali há uma proteção jurídica diferenciada que não pode ser equivalente a de qualquer coisa. Né? Então, eu penso que num curto espaço de tempo, iremos trabalhar aqui com novas possibilidades de também tutela do direito dos animais e com muito mais segurança legislativa do que nós temos hoje. Porque, de fato, a nossa legislação é ainda muito aberta e muito falha nesses aspectos, mas o dia a dia nos demonstra uma série de problemas que precisamos resolver e que são chegados aos juízes. O caso mais fácil que eu me lembro aqui agora é a questão que envolve a guarda compartilhada desses animais. Todos os dias você tem algum tipo de divórcio que tem uma questão a ser resolvida como essa. E você ter uma legislação que dê esse respaldo dá toda a segurança para a gente. É uma tendência natural de a legislação se aperfeiçoar. Perfeito. Cada vez mais o próprio Código Civil, como você está citando, está passando por uma reforma, não é? Perfeito, exatamente. Ele vai ser a grande locomotiva dessa mudança que vai vir com, provavelmente, leis posteriores ao Código Civil novo, com uma densidade de regulação de temas muito maior do que nós temos hoje. E, de fato, isso é uma tendência não só do Brasil, o mundo todo está assim.
Você vê Portugal, você vê na Suíça, né? Você vê mudanças legislativas para cada vez mais reconhecer os animais, né? No seu aspecto social, autônomo, do bem-estar, mas também jurídico também. Maravilha. Diogo Guanabara, advogado especialista em direito ambiental, muito obrigado pelos seus esclarecimentos. Até uma próxima. Muito obrigado mesmo. Obrigado eu, Jefferson. Foi um prazer bater esse papo com você. Um tema cativante, um tema do dia. Espero que possamos bater muito mais papos em outro momento, né? Certamente, teremos oportunidade sim. E muito obrigado a você também, claro, que acompanhou esse nosso bate-papo. Um abraço, até uma próxima. Tchau, tchau.